Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Então hoje ele sabe identificar sangue e cadáver. E cadáver, mas o enfoque dele é mais para cadáver. E aí, lá em Brasília, eu tive essa chance de ver como é que eles treinavam com cadáver, só que eu não tenho cadáver, né? Pois eu não ia ter autorização. Só que aí um colega nosso, que é um cara aí que treina, que eu acho que é o grande segredo do projeto K9, né? É juntar quem treina cão de tudo que é cães de detecções de várias fontes de odor diferente. Ele treina para uma coisa muito peculiar, que chamam bed bugs. É um percevejo, que eu acho que é daí que vem aquela torce, procuro mais não ver, não sei se é a pulga ou o percevejo. Por quê? Porque o percevejo ele pica e dá uma bruta de uma coceira. Aqui a gente não ouve falar tanto, tirando nessa música, né? Mas nos Estados Unidos tem vários processos em rede hoteleira, aviação, do cara tá sentado ali na poltrona e começa a coceira e tem uma colônia infestando aquele assento. Cara. E você não vê, eles são muito pequenos, né? Então como eu falei, você pode fazer uma inspeção visual, mas cão é tecnologia, né? Então é engraçado pensar, né? Fala, pô, nos tempos de hoje, que coisa rudimentar, né? Você trabalhar com cão, não, é o contrário. Esse olfato do cão foi desenvolvido por milhares de anos para chegar nessa máquina. Você consegue ter simulação de outros estímulos, que nem o visual, né? Você tem câmeras de reconhecimento. Você pega uma rede social aí hoje, ele fala, quer marcar fulano, ciclano. A audição, você já tem várias formas de fazer uma audição artificial. Agora o olfato estão tentando criar, né, que eles falam, né, o nariz eletrônico, mas está muito, muito longe de ter um nariz tão potente quanto o cão e principalmente de forma autônoma, né? Ele vai até a fonte de odor, né? Depois que você treinou, você solta a maquininha e aí que ele vai procurar. E aí, voltando lá ao odor de cadáver, né? Esse colega treinando para bed bug, eu falei, pô, mas como é que se apresenta o odor do percevejo ali pro... E outra, percevejo ele vai ter o adulto, vai ter macho, fêmea, vai ter o ovo, vai ter larva. Ele fazia uma colônia desse inseto e colocava um polímero que capturava aquele odor. Então é um produto, né, gringo, ainda não tem aqui, e você deixa um período ali de 12 horas, ele vai absorvendo o odor, só que ele libera por 6 meses. Cara, a hora que ele falou isso, eu me emocionei. Eu falei, cara, agora eu já sei como é que eu vou roubar o odor de cadáver, né? Eu vou colocar isso perto de um fragmento de cadáver por um período e ele vai responder com o mesmo odor. Não é o perfeito, seria poder ter esse fragmento, mas já foi um bruta de um avanço. Então, nessa ida para Brasília, eu levei esses polímeros, impregnei com odor lá e comecei a treinar o Dexter com esse polímero. Agora, a diferença é assim, né? Você pegar uma massa, né, de cadáver, aquilo tudo é cadáver. Então, a quantidade de odor que ele dispensa é muito grande. O polímero é o que ele absorveu e que ele está repassando. Então, se eu for treinar numa área muito, muito grande, é bem sacrificante para o cão, porque não vai chegar a quase odor. Então, o que eu treino bastante é esse comportamento de busca. E quando ele chega perto, ele fazer o que a gente viu no vídeo, né? Entender a fonte de odor tá para cá, a fonte de odor tá para lá. Mas cada cadáver também não tem um cheiro diferente? O cadáver, o tempo de putrefação daquele cadáver, se aquele cadáver estava na superfície ou estava enterrado. Então, assim, só que nesse blend de odor, o cão, ele consegue... vamos falar em números, né? Tem um trabalho que eles apresentam um odor sintético, né? Que é o odor... sintético de banana, e vão fazendo diluições seriadas e vendo o quanto o cão consegue identificar. Ele identificou 1 ppt, uma parte por trilhão. É uma grandeza tão absurda, né? Ele tinha, para uma molécula dessa substância, para dar 1 trilhão era água. Então ele conseguia identificar nessa diluição essa uma molécula em 1 trilhão de outras moléculas. Né? Primeiro deram só o cheiro, muito cheiro, depois deram um pouquinho menos, você vai diluindo até ter mais água do que o cheiro da banana, por exemplo. Por exemplo, quando você lê numa publicação que o tubarão consegue identificar uma gota de sangue
em uma piscina. Ninguém vai pegar uma piscina e o que se faz são diluições até chegar naquela proporção, né? Sim, Um para tanto, né? Então o cão ele consegue esmiuçar aquele odor de uma forma que, por mais que seja diferente entre uma pessoa e outra, tanto que tem uma técnica, e no grupo lá também tem condutores, né? Não sei se você está familiarizado com aquela raça Bloodhound. É um grandão, com o olho bem caído, parece um Basset Hound, só que gigante. Todo filme de Sherlock Holmes, coisa assim, tem. Orelhas grandes, cara caída, cara de sono. Esse cão é muito usado por uma técnica que chama mantrailing. Mantrailing, você apresenta o odor do indivíduo. Então eu vou apresentar o odor do Arthur Petri pro cão. E vou falar, procura esse cara. Nos treinos de mantrailing, saem às vezes 10 pessoas. E explicar a técnica é muito longo. Mas o resultado é esse, né? Num treino. Saem 10 pessoas e elas vão bifurcando. Vai para lá, vai para cá. E aí você foi reto. Aí chegou lá na frente, você foi para a direita, outras foram para... Esse cão, ele vai fazendo um rastro e buscando o seu odor no vento de células de descamação sua. E ele vai sabendo falar, é você e não a Bianca, e não a Marina, e não... E aí ele consegue. Agora, ainda não tem trabalho muito específico, tem só algumas suposições de como que ele consegue individualizar o odor da pessoa A para a pessoa B. Agora o que a gente sabe ele individualiza. Ele vai perfeitamente no rastro. O Dexter mesmo, ele é meio picareta num treino, né? A gente teve que tomar cuidado, que aí quando o Lucas ia esconder a amostra, a gente começou a reparar que ele fazia um caminho linear. Exatamente o que o Lucas fez. Então assim, ele não estava procurando o odor de cadáver, ele estava procurando o odor do meu amigo, que botou o cadáver em algum lugar. Então ele tava roubando feiamente, assim. E tem que tomar cuidado. O treino, o cão sabe, né? Tem até um bordãozinho gringo, né? Quando você pega lá os grupos de adestramento lá fora, que eles falam assim, the nose knows, né? O nariz então, assim, sabe. Ele sabe o que ele tá fazendo. É você não errar o treinamento dele. Então se você começa... Como que um cão faz um rastreio de mantreio? Não é só... Ele pega todas as dicas possíveis no ambiente, né? É muito fácil para a gente pensar que você está dirigindo com o seu carro e invade um canavial. Aí, qual que é a imagem que você tem? Um monte de cana derrubada, que é o caminho que o seu carro passou. Isso é uma forma macro, né, da gente enxergar. Agora, pensa que o cão ele enxerga aquilo num gramado que foi o que você passou e pisou. Ele sente o cheiro do caminho que você pisou. Então, aquela imagem da grama derrubada, para ele, aquela imagem da grama pisada que ele forma no cérebro, ele sabe que num ambiente que tem um odor padrão, houve perturbações numa determinada trajetória. Então ele não está só procurando, ele pega todas as dicas possíveis. Ele fala assim, aqui tem o caminhar de alguém. E eu sinto o cheiro dessa pessoa, mas eu sinto muito mais. A gente consegue sentir um pouco esse cheiro. Se você está parado na sua casa, seu vizinho da direita está cortando grama, você fala, cheiro de grama. Porque está magnificado. Ele sente na minúcia. Só de existir a grama. Ele só de existir a grama e uma grama pisada, para ele é um cheiro de grama pisada. E quando tu pisa a grama, ela... Você macera aquela grama, você pisa em insetos, você pisa na terra. O odor, na verdade, é tudo que entra numa suspensão e chega ao nariz do cão, né? Então a gente sente situações, por exemplo, a gente está num ambiente fechado agora, mas se começar a chover lá fora... E de alguma forma entrar um pouquinho de vento lá de fora, você... tá chovendo. Então a gente também consegue fazer um pouco dessas correlações, né? Agora, para ele, aquilo é a vida dele, né? Tem até uma... No mundo do macrosmático, né? Daquele indivíduo que entende o mundo pelo cheiro, o pessoal teve um trabalho falando, como é que o cão sabe que você tá para voltar para casa, né? Se você tem uma rotina bem definida. Super audição... a visão, o relógio biológico, né? O que seria o relógio biológico, né? Uma das propostas é que ele entende a diminuição do seu odor da hora que você saiu até a hora que você vai voltar, e quando chega, aquele gradiente vai passando, e quando chega num patamar bem baixo, que é o que costuma ser da hora da sua volta, ele fala, o Arthur tá para chegar. Ele começa a procurar o cheiro, é isso? Ou ele sentiu... Ele começa a perceber que o seu cheiro foi diminuindo. Porque na hora que você tá em casa, seu cheiro tá no máximo. Depois que você saiu, aquele cheiro vai sumindo aos poucos. E aí quando chega num determinado limiar, ele entende que normalmente naquele limiar é o seu momento. Só que óbvio, né? Ele vai usar outros recursos. Ele consegue ouvir o barulho do motor do seu carro.
ele tem uma amplitude de sons, de frequências de som, que ele pode entender que se você botar 2 carros idênticos, ele percebe qual carro é qual. Ele tem essa nuance, né? Então, por isso que dizem que é bom deixar uma camiseta quando tu pega o cachorrinho filhote, deixar uma camiseta tua com ele a camiseta pra dormir, né? É legal porque entra naquela parte do emocional, né? Ele sabe que ele gosta de você, ele tem você, ele te associa pelo odor. Então, quando você deixa a tua camiseta com ele tem essa correlação daquele odor com a tua presença. Então, ele não acha que tu sumiu e abandonou ele. Né? É uma forma de minimizar esse tipo de problema, né?